Bom dia a todos. Vamos à leitura das senhas diárias para o dia de hoje, dia 9 de agosto de 2022, uma terça-feira. O primeiro versículo vem do Salmo 119, versículo 63. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Gosto dessa palavra preceitos, né? Ela é melhor do que mandamentos, por exemplo. Ela é mais profunda. Os teus conceitos, do teu conteúdo da tua mensagem, da tua vontade. De todos que fazem a tua vontade, sou companheiro. E o segundo versículo de Atos, capítulo 8, versículos 30. Felipe perguntou ao eunuco: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém o explicar? E convidou Felipe a subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco, um funcionário, nesse caso era da Nigéria, se não me engano, ele estava lendo o profeta Isaías e o Felipe foi lá e perguntou: está entendendo do que está falando isso aí? O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me o explicar? E convidou Felipe a subir na carruagem onde ele estava e sentar-se do seu lado. E a oração, escrita pelos irmãos morávios, uma comunidade que criou as senhas diárias, como costume. Como é bom, Senhor, quando podemos andar juntos um pedaço do nosso caminho, quando juntos podemos procurar por respostas em Tua Palavra. Ajuda a identificar e a agarrar tais oportunidades. Sempre oportunidade de aprender sobre Deus. Sabe, às vezes até com pessoas que não estão se baseando na Bíblia, mas no bom senso, num amor do coração. O Espírito Santo age onde e quando quiser, e até do modo que quiser. E a leitura bíblica, a primeira leitura bíblica, vem do Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos 33 a 37. Esse Mateus 5 é o do Sermão da Montanha. E a partir de um certo ponto ele começa a dar algumas dicas de como o ser humano deve se comportar. Lembram-se, ele começa com as bem-aventuranças. Bem-aventurados são os pobres, bem-aventurados são os mansos de coração, os que têm fome e sede de justiça. E a partir de um certo ponto do sermão, ele começa a dar dicas sobre algumas coisas que nós devemos assumir como nossas responsabilidades. Tudo é verdade, mas que ele dá dicas bem concretas. Então agora ele vai falar dos juramentos ou do uso da palavra, da nossa palavra. Mateus 5, 33 a 37. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra,
por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, ou não, não. O que disto passar vem do maligno. Eu não sou de uma época, de uma família e de um ambiente de fazer juramentos. Mas eu sei que tem costumes em alguns lugares de usar Deus em tudo que é coisa e fazer os tais de juramentos. O que tinha um pouquinho lá na minha terra, e assim entre as pessoas com quem eu me criei, era aquela bobagem, mas era mais entre as crianças. Era entre um pessoal mais jovem, assim, era meio por brincadeira, juro por minha mãe, tá? Mas era muito pouco. Se tinha muito lá o costume de dizer, olha, eu estou dizendo, é sério, não é que não havia mentiroso, tinha muito mentiroso e fofoqueiro lá, naquela terra, mas não tinha esse costume de jurar. Sabe por quê? Porque o ser humano tem que ser adulto. Ele não pode querer usar Deus para tudo. Sabe, quando eu fui curado, muita gente diz, ainda hoje diz, Deus te curou do câncer. Eu digo, é. Na fé cristã, mas eu sempre acrescento. Porque aqui já tem gente que usa muito mais a palavra de Deus do que deveria, eu acho. Mas eu digo, sempre acrescento. Deus me curou através dos médicos e das médicas, da ciência médica, dos enfermeiros e enfermeiras, da família que lhe prestou sua solidariedade, da comunidade que prestou sua solidariedade, através da ação de pessoas. Porque a gente tem que ser adulto, a gente tem que assumir a responsabilidade pelo que a gente fala. E quando a gente for dizer uma coisa, a gente tem que assumir a responsabilidade da gente e falar a partir do que a gente pensa e não querer botar a responsabilidade em Deus. Isso é extremamente infantil, porque tira de ti a responsabilidade. Então aprenda a ser uma pessoa adulta e falar, eu penso isso, ou eu vi isso, eu ouvi isso, eu fiz ou não fiz isso. Assuma a responsabilidade. Pare de jurar, que bobagem. Isso aqui tem um pouquinho a ver com o segundo mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas é um pouco diferente. Não fala mais sobre uma fé falsa, mas fala de usar falsamente a fé, ou usar a fé, o nome de Deus, Javé libertador, para você se esconder por trás e não assumir a responsabilidade pelo que fala. Não é verdade? E antes de falar, pense. Não fique falando a partir de, assim, na minha fé foi revelado. Uma zova foi revelado, tá? Isso vem ou do impulso seu de querer falar qualquer coisa, ou de mentir mesmo. Pense, se informe antes de falar. Não é verdade? Outra palavra é sim, sim, ou é não, não. Muito bem. Que sejamos mais adultos, né?
adultos e adultas. O segundo texto está lá na leitura contínua, ainda de João, e Jesus chama os fariseus de judeus cafajestes. Diz que eles conhecem as coisas de Deus Javé e fazem errado. Fariseus, escribas, sacerdotes, judeus hipócritas que se acham mais religiosos e ficam enchendo o saco dos outros e praticando injustiça e desamor. Esses tão religiosos fariseus. Hoje em dia tem bastante isso, né? Que nem os fariseus daquela época. Um bom dia.